A deputada do Chega, Rita Matias, está no Jornal à Noite. Muito boa noite, Rita Matias. Seja bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começamos precisamente por este tema, o Conselho de Estado que o líder do seu partido propõe, uma reunião sobre segurança. Pergunto-lhe se o Presidente da República fez bem em pedir a opinião dos outros conselheiros sobre o tema. Antes de mais, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Dizer que o Presidente da República poderia ter sido mais célere, não era necessário tanta prudência em algo que é tão evidente para os portugueses. Há uma crescente insegurança na sociedade portuguesa e por isto não era preciso tanta proforma e tantos cuidados. Agora, o que é que eu acho que é benéfico nesta situação? É que estamos a conseguir colocar o tema da insegurança mais vezes na agenda e na ordem do dia. E mais do que reunir os conselheiros à volta do Presidente da República, era importante mesmo que toda a sociedade portuguesa fizesse esta reflexão. Os dados do RASI mostram que há um aumento. O Presidente da República precisa de saber qual é a opinião a priori, antes da realização ou não, deste Conselho sobre Segurança, dos outros conselheiros? Podem não querer podia falar dar de uma segurança. Resposta oficial, mas vou preferir a resposta oficiosa. Parece-me que quando um pedido é endereçado por parte de André Ventura, que é um político conhecido pela polémica que tem, pelo caminho que tem feito também, pela capacidade de transtornar o sistema político e muitos dos políticos vigentes na nossa democracia, parece-me que é prudente para o próprio Presidente da República se proteger e não vir a ser acusado de estar à boleia dos extremistas ou dos exageros de André Ventura. Mas não deve ser o Presidente a decidir os temas? Deve ser o Presidente a decidir os temas, mas André Ventura tem toda a razão na medida em que, se são conselheiros, estão lá para poder prestar conselhos. André Ventura percebe que nenhum dos conselheiros, nem o próprio Presidente da República, que é muito ativo, mas é o Presidente da República que escolhe o tema. Sem dúvida. Acontece que Marcelo Rebelo de Sousa costuma ser bastante ativo e vocal numa série de temas e no que toca aos episódios de insegurança que aconteceram, não só no final do ano passado, como agora no início deste novo ano, ontem, com mais um triste desfecho, Marcelo Rebelo de Sousa esteve particularmente ausente. Ele que foi tão conhecido ao longo destes mandatos por se pronunciar por tudo e por nada, agora que está até em final de mandato e que pode falar sem qualquer acusação que possam vir a fazer de querer recandidatar-se ou assim, porque não é possível. Marcelo Rebelo de Sousa está em silêncio. E o que eu acho que era interessante agora deixar também aqui era que este assunto que hoje é tão noticiado, como violência entre famílias, que nós sabemos o que é que quer dizer, é violência entre a comunidade cigana, em 2017, em eleições autárquicas, já era denunciado por André Ventura. Parece-me caricato que 8 anos depois este assunto seja noticiado com maior pluralidade. E não querendo fugir, queria só dizer... É o processo em si, ou seja, o líder do seu partido enviou uma carta ao Presidente da República a sugerir um tema e este pede a opinião, no fundo, aos seus conselheiros. Hoje, Carlos César, do Partido Socialista, diz que Marcelo está a abrir um precedente perigoso de partidarizar os conselhos de Estado, de torná-los alvo de manipulação partidária. Percebe a lógica da crítica? Não percebo a lógica da crítica, até porque o Conselho de Estado, pela própria composição, está ele próprio defendido dessa possibilidade. As pessoas com representação parlamentar ou partidária são minoritárias face aos demais membros, ao Presidente do Tribunal de Contas, ao Presidente do Tribunal Constitucional. Portanto, são muito mais as outras figuras, 5 pessoas nomeadas pelo Presidente da República. Portanto, são muito mais as pessoas que estão independentes, ou que deveriam de ser independentes de um partido político, do que aquelas que estão necessariamente ligadas. Mas porquê é que têm de ser os próprios conselheiros a decidir o tema? Não tem de ser, tanto que André Ventura faz uma sugestão. Deixa o Conselho de que o próximo Conselho de Estado seja convocado com esta ordem de trabalhos, sabendo que este é o tema que os portugueses hoje estão preocupados. Nós, se andarmos pelas escolas ou pelas ruas e perguntarmos a um português o que é o Conselho de Estado, digo que também. A maioria não saberá certamente o que é o Conselho de Estado. E as desigualdades em Portugal também são temas importantes. Sem dúvida, mas os portugueses manifestam cada vez mais uma preocupação com a segurança. Na mensagem de Ano Novo. Na sua mensagem de Ano Novo, mas deixou este tema para trás e é um tema que está tão atual que mesmo o próprio Governo tem tentado fazer pequenos acenos, mas se me permite, e não resisto mesmo a concluir a ideia que eu deixava, parece-me a mim que hoje falamos mais e noticiamos mais amplamente atividades da comunidade cigana, atividades ilícitas, porque se calhar estamos a tentar passar para segundo plano
outras criminalidades que vão surgindo, nomeadamente uma criminalidade associada à imigração descontrolada, que os portugueses acreditam que há fortes conexões, e por isto acho que 7 anos depois de André Ventura denunciar este tema e ter sido tabu durante 7 anos, agora estamos a falar nele. Só é pena que demore tanto tempo até a sociedade portuguesa vir a dar razão a André Ventura. Se calhar se dessem logo previamente, evitávamos aqui tantos anos de interregno. Como sabes, as estatísticas não só não provam como desmentem aquilo que o Chega afirma sobre a associação. No entanto, são entre criminalidade 67% dos portugueses que acreditam que há essa relação. Temos ainda uma polémica em cima da mesa, apesar desta noite ficarmos a conhecer o nome de Carlos Costa Neves como o novo secretário-geral do Governo. O que é que tem a dizer para já, numa primeira reação do Chega a esta indicação? Para já, dizer que não compreendemos como é que um Governo que se propunha a cortar nos cargos políticos e nos representantes políticos apresenta um Governo que é em tudo idêntico ao Governo anterior, penso que tem um ministério a menos, e agora apresenta um novo organismo, uma Secretaria-Geral, que já tem 4 secretários-gerais adjuntos a trabalhar desde dia 1 de janeiro, e que este, em particular, este secretário-geral que vai coordenar esta Secretaria-Geral, teve envolto numa polémica. Não, o nome que agora acabou por ser aceito. O anterior. Está a nascer mal esta super Secretaria-Geral do Está a nascer mal, temos que esclarecer em que termos é que o decreto que foi criado vai continuar, se vai ser revogado ou não. Portanto, qual é o vencimento? O que é que deve acontecer esse despacho sobre o salário milionário? Quanto a nós, deve ser revogado. Aliás, André Ventura já manifestou o interesse de que este tema seja debatido na Assembleia da República e que seja revogado, porque parece-nos a nós que é um ordenado André Ventura quer mais do que isso. Quer a intervenção do Ministério Público, quer uma investigação. Para que se perceba... Em que medida é que deve ser investigado? Neste momento Qual é a desconfiança do Chega? É preciso compreender como é que chegamos a este acordo, como é que é feito um decreto à imagem e semelhança de um candidato em específico, sabendo que aquele candidato não tinha nada de extraordinário a acrescentar a um governo e, portanto, parece-nos escandaloso como é que vai oferir mais do que o próprio Primeiro-Ministro, do que o próprio Presidente da República. E, acima de tudo, o que nos parece completamente em contraciclo é que estamos a dar a entender que, para vir servir a causa pública, é preciso receber salários milionários. E isto subverte o princípio de estar ao serviço da causa pública devia de ser este, aqui um serviço. No Frente a Frente, onde a Rita costuma participar, que um dos problemas do Governo nesta matéria terá sido a falta de transparência, ou seja, no fundo, ter feito aqui uma lei à medida de Helder Rosalino, quase às escondidas, em cima do dia de Natal. Exatamente, se tudo tivesse sido feito mais às claras, de uma forma transparente e frontal, a polémica seria outra, ou menor, ou não existiria? Eu pude assistir ao Frente a Frente ontem, entre o Rodrigo Saraiva e um membro do Partido Socialista também, e discordo profundamente do debate em que os nossos políticos são mal pagos e que deveriam ser mais remunerados e que para adquirirmos pessoas de valor para as funções públicas, nomeadamente para estes órgãos de representação popular, deveríamos de cativá-los através do salário. Volto a dizer, isto para nós é o princípio errado. As pessoas deviam de estar predispostas a servir à administração pública e estes cargos de representação pelo prazer de poder estar ao serviço dos portugueses. E a partir do momento em que procuramos igualar o salário de alguém que tinha uma carreira anterior, estamos a subverter esse princípio. Para mim é uma questão de caráter, é uma questão de honra, e este Governo falhou na transparência, mais que não seja por tentar fazer esta manobra em plena ceia de Natal, enquanto os portugueses estavam distraídos com outras questões. Se calhar devia realizar-se um Conselho de Estado sobre os salários dos políticos. Quem sabe, podemos adicionar este tema, visto que há vários políticos preocupados com este tema. Por falar em salários, tenho aqui a revista Sábado desta semana, que tem uma investigação muito interessante, não sei se as pessoas conseguem ver lá em casa. Eles passaram a ganhar muito bem. Sabe quem é que está nestas páginas? É precisamente o grupo parlamentar do Chega, e que refere, até tem aqui os rendimentos da Rita Matias, escreve na legenda da fotografia que a deputada declarou 59.173,76 € na legislatura passada, passou de estudante universitária sem rendimentos a parlamentar com um bom ordenado, com este salário. Como é que foi recebida esta investigação jornalística na bancada parlamentar do Chega? Como sabe, nós estamos de férias, portanto não pude falar com grande parte dos meus colegas, com os seus colegas, mas com aqueles que conversei, vemos que há liberdade jornalística, no entanto, há títulos que acabam por ser sensacionalistas e, portanto, o que está aí descrito é algo perfeitamente normal. Posso lhe dar o meu caso. Eu era uma jovem estudante, tinha uma bolsa de investigação, ganhava cerca de 900 €, aliás, como grande parte dos jovens portugueses, aliás,
mais. 2 em cada 3 portugueses, jovens portugueses, ganham menos de 900 euros. Portanto, eu estava 900 dentro euros e passou da a ganhar média. muito bem. Exatamente. Não há sensacionalismo nenhum, que é um facto. a tabela dos deputados. E a diferença do grupo parlamentar do Chega para os demais grupos parlamentares é que somos o único grupo que vai propondo a redução dos salários dos políticos ao longo de todas as legislaturas. Ainda esta legislatura propusemos a redução de 12%, a par da medida do congelamento, que para nós deveria de se manter e que nós vamos entregar para instituições sim, de acordo com... Considera que todos os deputados, os 50 deputados do Chega, estão em sintonia com essa diretiva do partido de entregar, por exemplo, os 5%? Nós assinámos, logo no próprio dia, assinámos um compromisso individual, como é que o vão fazer? Sem qualquer coação, foi livre. Porque, segundo li, precisamente na investigação da revista Sábado, a Secretaria da Assembleia da República não vai fazer o reprocessamento do salário, ou seja, não vai ser a Assembleia da República que vai dar os vossos 5% a uma instituição de caridade, ou a quem quiserem Neste momento deixar. está o próprio partido, até internamente, a estudar uma forma de termos um próprio portal de transparência junto dos nossos portais e dos nossos militantes e também dos portugueses comuns, qualquer português que possa ter o desejo de saber e de ser esclarecido, da mesma maneira que esclareci aqui de forma tão direta porque é que ganhava 900 euros com uma bolsa. As pessoas, depois de lerem este artigo da revista Sábado, olham para o grupo parlamentar do Chega, quando ele apregou, por exemplo, salários mais baixos e a não reposição do corte salarial. Olham para o grupo parlamentar do Chega e percebem que o grupo parlamentar do Chega é um grupo de portugueses comuns, de pessoas que eram perfeitamente medianas, de uma classe baixa, de uma classe remediada. Nós temos professores, nós temos tendeiros, nós temos bombeiros, nós temos pessoas que agora ganham muito mais. Que agora ganham muito mais, mas que não foram eles que tabelaram e fizeram as tabelas, e mas não que têm um compromisso. Propriamente tristes por isso. Certamente, mas que estão empenhados no seu trabalho. Agora, era muito interessante fazer a mesma investigação sobre os outros. Estão, certamente, não só porque são signatários das propostas do Chega para redução de salários, como estão comprometidos com esta bandeira do partido, que é uma bandeira já há 5 anos, nunca a deixámos cair. Era interessante fazerem uma investigação idêntica sobre os outros grupos parlamentares e já agora questioná-los porque é que eles não propõem a redução dos salários dos políticos, tendo em conta que o seu trabalho deixa muito a desejar. É que os deputados do Chega eu vejo-os lá a trabalhar. Há muitos outros que não. Eles já o disseram porque não concordam. Rita, muito obrigado. Muito obrigada. Bom ano para si. Bom fim de semana. Para si também. Obrigada.